Imagine um pai indo trabalhar um dia e ouvir que não podemos pagar a você a menos que você tenha a marca da besta. Imagine uma mãe que acabou de dar à luz a seu filho e ouvir que não pode ao menos pagar o leite de seu filho a menos que tenha a marca da besta. E neste vídeo minha intenção é lhe mostrar que sim haverá mais pessoas que aceitarão a marca da besta do que aquelas que rejeitará. Todo mundo gosta de pensar que se lhes fosse dada a escolha de jurar lealdade ao anticristo ou rejeitá-lo e perder a vida, muitas pessoas são tendenciosas em seus pensamentos e presumem que recusariam a marca da besta. Mas o que acontece quando o anticristo surge com um sistema segundo o qual você não pode possuir uma casa sem a marca? Você não pode ir ao supermercado e comprar qualquer coisa. A menos que você tenha a marca, você não poderia viajar de carro ou quais outros meios de transporte sem a marca. Então seria quando as pessoas sentirão a pressão de jurar lealdade ao homem do pecado. Há 2 versículos que quero lhes mostrar. O primeiro é Mateus capítulo 13, versos 7 ao 14, que diz: Entre pela porta estreita, porque larga é a porta e largo é o caminho que leva à destruição, e muitos entram por ela. Mas pequena é a porta e estreita a estrada que leva à vida, e apenas alguns a encontram. Observe com a Bíblia. Diz que muitos entram pela porta larga, o que significa que a maioria escolherá a estrada larga, e o segundo versículo da Bíblia é Mateus capítulo 7, verso 21 ao 23, que diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não me profetizamos em seu nome, expulsamos demônios em seu nome e fizeram muitas maravilhas. Então o Senhor disse: Afaste-se de mim, pois eu não vos conheço. Observe como a Bíblia diz mais de uma vez: Senhor, Senhor. Mas Deus responderá: Eu não vos conheço. Então 2 vezes na Bíblia somos informados de que a maioria escolherá o mal ou terminará na condenação eterna. E então, com este entendimento, vamos falar sobre a marca da besta. De acordo com a Bíblia, virá um momento em que o anticristo estabelecerá um regime global e que irá impor um assistente, no qual todos, pequenos, grandes, ricos e os pobres, homens livres e os presos, todos receberão uma marca na mão direita ou na testa, significando lealdade à besta, e sem essa marca na sua testa ou na sua mão direita, ninguém poderá comprar ou vender. Essa marca será o número da besta ou o número de seu nome. Não sabemos se a marca vai ser um chip físico que poderá ser implantado debaixo da pele. Não sabemos se vai ser algo digital ou mesmo se vai ser um código de barras que as pessoas terão que aceitar. Mas o que sabemos é que muita gente aceitará a marca da besta, e o simples motivo, pois isso é o que o anticristo tornará tão difícil viver a vida sem a marca. Imagine esse cenário: todas as instituições do mundo, bancos mundiais e hospitais, por exemplo. Imagina se eles disserem a você que você precisa da marca para pagar suas contas médicas ou realizar qualquer transação bancária. Imagine se eles lhe dissessem que você só pode fazer o pagamento da hipoteca, do aluguel, se tiver a marca. O que você faria? Imagine a pressão para fazer as compras da casa, para comprar comida, ou obter qualquer que fosse as suas necessidades da sua vida. Antes de comprar qualquer coisa, você terá que mostrar que tem uma marca, para as pessoas que não se submeteram ao anticristo sejam em certo sentido isolados das necessidades da vida, que a maioria dessas pessoas achará essa pressão tão grande e eles venderão a sua alma ao diabo. Agora aqui estão algumas teorias sobre como o anticristo espalhará sua mensagem. Os pensamentos seriam que haveria um colapso econômico sísmico que destruirá totalmente os sistemas financeiros mundiais. Este é o palco que permitirá que o anticristo ocupar o centro do palco e parecer ter todas as respostas. E uma dessas será sua marca. É aqui que entra o Apocalipse capítulo 13, verso 16 ao 17, que nos diz que todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres ou presos, será dada uma marca e ninguém poderá comprar ou vender nada sem marca. É provável que o anticristo faça com que as massas aceitem esta marca, dizendo-lhe que este novo sistema mundial de finanças globais irá ser necessário para que a sociedade funcione de forma segura e eficiente. Mas isso é uma mentira, porque você efetivamente não tem escolha. É uma ditadura. A mensagem será boa. No fundo, não há escolha.
Não há alternativa, é cumprir sistema financeiro global. Será necessário para que a sociedade funcione com segurança e eficientemente. Mas isso é uma mentira, porque você efetivamente não tem escolha. É uma ditadura. A mensagem vai, seja bom no fundo. Não há escolha. Não há alternativa. É cumprir ou sofrer. A segunda teoria é aplicada. Lealdade. Todos nós sabemos que o anticristo se opõe a Jesus Cristo, que ele odeia as coisas de Deus, e assim por qualquer crente que estavam rejeitando a marca, eles serão perseguidos, eles serão maltratados. Daniel 7, verso 2 ao 5, diz que ele dirá palavras pomposas contra os mais altos, perseguirá os santos do mais alto, e pretende mudar tempos e da lei. Então os santos serão entregues em sua mão por um tempo e tempos e meia vez, quando o anticristo estiver no poder. A perseguição contra os cristãos será em um ponto mais alto. Eu acredito que ele vai caçar cristãos ativamente. Ele estará em uma missão de perseguir qualquer um que ousar negar sua marca e se apegar à fé em Jesus Cristo. Na Bíblia ilustra uma imagem muito vívida de como severa a perseguição será, porque Apocalipse capítulo 20, verso 4 diz: "E eu vi tronos, e eles sentaram-se sobre eles, e o julgamento foi comprometido com eles. Então eu vi as almas daqueles que foram decapitados por causa de seu testemunho de Jesus e da palavra de Deus, que não adoraram a besta ou a sua imagem, e não recebeu sua marca na testa ou nas mãos, e eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Há um preço a pagar por aqueles que recusam a marca da besta, e por muitas pessoas, esse preço será simplesmente grande demais para eles, e eles escolherão a marca da besta, tudo para que eles podem voltar para o conforto de suas vidas diárias. E então aqui estão algumas dicas importantes e lições para você sobre o anticristo. Ele é um homem que terá carisma enganoso. Imagine um carismático, líder, que cativa multidões com eloquência e charme na superfície, mas não se engane sobre isso. Ele é motivado por um espírito diabólico e demoníaco. Em 1 João, 2, versículo 18. O apóstolo João fala de anticristos que vêm com engano, assim como líderes carismáticos podem influenciar a opinião pública. O anticristo provavelmente possuirá um encanto magnético, tornando-o atraente para muitos. Basta olhar em alguns dos piores ditadores do mundo. Já viu, a história nos mostrou líderes que, através do carisma e charme, ganhou imensa influência e liderou pessoas para baixo, destrutivo caminhos. Em segundo lugar, quando você está falando sobre o anticristo, que você está falando sobre o espírito de engano. Pense em um mestre ilusionista que pode fazer o impossível. Parece real em 2 Tessalonicenses 2, verso 9 ao 10. Paulo alerta sobre os sinais milagrosos, falsificados do anticristo e maravilhas usadas para enganar. Assim como ilusionistas criam ilusões convincentes, o anticristo usará o engano em uma grande escala, incluindo sinais e maravilhas, para enganar as pessoas. Mágicos e ilusionistas podem criar surpreendentes talentos que parecem sobrenaturais, muito parecidos com os sinais e maravilhas enganosos associados com o anticristo. Em terceiro lugar, o anticristo irá seja exatamente o que o nome dele diz. Anticristo, ele estará falando sério. Oposição agressiva a Jesus Cristo. O termo anticristo significa aquele que se opõe a Cristo. Em 1 João capítulo 2, verso 22 está escrito: "Quem é o mentiroso? Quem nega que Jesus é o Cristo? Tal pessoa é o anticristo, negando o Pai e o Filho." O anticristo se oporá ativamente e negará a divindade de Jesus Cristo. Mas o ponto é que o anticristo será em última análise derrotado. Imagine um conquistador que foi eventualmente derrotado e derrubado em Apocalipse, capítulo 19, verso 20. Lemos sobre o destino final do anticristo. Mas a besta foi capturado, e com ele o falso profeta que realizou os sinais em seu nome. Com esses sinais, ele havia enganado aqueles que receberia a marca da besta e adorou sua imagem. O anticristo pode termos uma temporada de aparente sucesso, mas seu destino final é a derrota e julgamento. O diabo é uma ameaça, mas Jesus Cristo é todo-poderoso e já derrotado. Satanás, o anticristo, pode ter algum poder nesta terra, mas Jesus Cristo é todo-poderoso. Ele detém todo o poder no céu e assim por diante. O mal da terra pode parecer estar em toda parte, mas o Espírito Santo irá capacitá-lo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo.
Se você e eu pudermos apenas manter nossos olhos focados em Jesus Cristo, se pudermos apenas manter nossos corações saturados com o Evangelho de Jesus Cristo e nossas mentes fixados na Palavra de Deus, se pudermos apenas fazer isto, e não importa qual seja o inimigo faz ou quanto poder ele tem neste mundo, porque no Senhor você pode superar todas as flechas enviadas pelo inimigo, com Deus ao seu lado. Você e eu temos nada para medo, enquanto o mundo pode escolher: siga a besta do mundo, ou seja, liderado pelo espírito do anticristo. Aqueles que permanecerem em Jesus Cristo, sendo guiado pelo Espírito de verdade, essas são as pessoas que serão salvos. Deixe-me dizer o que eu acredito ser um dos maiores problemas que temos como os crentes, são os maiores obstáculos que rosto em nossas vidas pode ser encontrado em Oséias capítulo 4 e 6, que diz: meu povo erra, por falta de conhecimento. Agora isso é uma declaração profunda. A falta de conhecimento leva à destruição. Mas falta de conhecimento sobre o que eu acredito que a Bíblia aqui está falando. Sobre falta de conhecimento sobre quem Deus realmente é uma falta de conhecimento sobre a palavra de Deus e as coisas de Deus. Não tendo conhecimento essas coisas nessas áreas, e isso circunstância significa que você não pode discernir Deus de um diabo enganador. Agora a Bíblia nos diz em Apocalipse 12 que o diabo foi lançado à terra e seus anjos foram com ele. Apocalipse 12, 7 fala de uma guerra que estourou no céu. Micha e seus anjos lutaram contra o dragão, o diabo, e diz: e o dragão e seus anjos lutaram. Mas ele não era forte o suficiente, e eles perderam o lugar deles. Céu, agora esquecemos essa parte do diabo. Rebelou-se com seu anjos aqui novamente. É onde precisamos conhecimento. Se 1/3 dos anjos fossem lançados do céu, o que você acha? Eles façam. E vamos lembrar que esses anjos teriam tido um papel a desempenhar enquanto céu. Por exemplo, olhe para Miguel, o anjo da guerra. Olha para Gabriel, o mensageiro, e Lúcifer quando ele estava em céus, ele era o chefe músico. Mas se o diabo fosse derrubado do céu com outros anjos que tiveram papéis, outros anjos que tinham responsabilidades e funções. Céu, então a palavra de Deus é absoluta em sua precisão. Quando diz que não lutemos contra carne e sangue, nós lutar contra os principados, contra poderes, contra os governantes das trevas do este mundo, contra a maldade espiritual, em alta lugares, onde esses anjos caídos têm fileiras. Estas são hierarquias demoníacas, espíritos territoriais. É por isso que você não deveria brincar com a guerra espiritual como um filho de Deus. É por isso que precisamos. Aplique o conhecimento que está na palavra de Deus, a palavra que diz para você se vestir toda a armadura de Deus, para que você seja capaz de resistir ao vosso adversário, o diabo.